E se a pessoa que você mais odeia roubasse sua vida inteira, transformando-se em você? E se o mundo aceitasse isso só porque a embalagem mudou? A maioria das histórias de troca de corpo serve para fazer rir, como uma comédia leve, mas em 2018 foi lançada uma minissérie japonesa de apenas 6 episódios que pegou esse conceito falando sobre depressão, inveja e o peso dos padrões de beleza. Se você olhar só a sinopse, parece um romance adolescente bobo, mas nos próximos minutos eu vou te mostrar porque Sweetheart é, na verdade, uma das críticas sociais mais desconfortáveis e geniais do catálogo da Netflix. E como ela desmascara a hipocrisia de como tratamos as pessoas com base na aparência. Fica comigo porque o que acontece no primeiro dia de aula vai te fazer questionar a sua própria empatia. Buenas, guys! Sejam muito bem-vindos! Hoje nós vamos analisar Sweetheart, ou Sora wo Kakeru Yodaka, uma obra baseada no mangá de Shiki Kayabata. E aqui já vai um detalhe, só para começar legal. O mangá original era publicado em uma revista shoujo, que é voltada para romances adolescentes fofos. O fato de ter sido inserido temas como suicídio e roubo de identidade no meio disso chocou todo mundo na época. E a Netflix não suavizou esse tom macabro. Eu, pelo menos, adoro o estilo de troca de corpos. Inclusive, quando leio o mangá no Mangatum, quando lia, normalmente eu só lia esse estilo, ou algo mais cósmico, como o espírito de uma raposa que entrou no corpo de um ator. Mas quase sempre a lição final é sobre empatia. Ande 1 quilômetro no sapato do outro e aprenda a entender. Sweetheart, a troca, não é uma lição cósmica para melhorar as pessoas. É um ato de desespero e total egoísmo. A série não tem medo de ser sombria e toca em feridas profundas da sociedade japonesa e global, como o bullying e as taxas de suicídio juvenil, sem suavizar o impacto para o espectador. De um lado temos a Yumi. Ela é o estereótipo da garota perfeita, bonita, popular, cercada de amigos, prestes a começar a namorar o garoto dos seus sonhos. A vida sorri para ela. Do outro lado, na mesma sala de aula, está Zenko Umini, que sofre bullying constante. Ela se sente invisível, um estorvo para o mundo. No primeiro dia, Umini liga para Yumi do topo de um prédio. Ela diz que vai se suicidar e obriga a Yumi a assistir a sua queda. Uma lua vermelha brilha no céu no momento. A Yumi desmaia com um choque. Quando acorda no hospital, ela está no corpo de Umini. E Umini está no corpo perfeito de Ayumi, com o namorado perfeito e a vida perfeita dela. Isso não foi por acaso. A série se aprofunda no folclore japonês, usando a lenda da lua vermelha e do pássaro místico Konkyo. Umini estudou essa maldição e planejou esse ato de forma precisa, porque acreditava que a beleza física resolveria toda sua dor mental. E não foi só um rosto bonito que ela roubou. Quando a verdadeira Ayumi acorda no corpo de Umini, ela vai para a casa dela. O choque é certeiro. A casa é caótica, suja e dominada por uma mãe negligente e abusiva. Umini roubou a estabilidade financeira e o amor incondicional que a família de Ayumi tinha, mostrando que o buraco da depressão dela era muito mais embaixo. Nesse momento, a maioria das histórias foca na jornada da mocinha para recuperar o corpo. Mas o diferencial de Sweetheart está no que acontece quando a sociedade reage a essa troca. Vamos decifrar agora. E detalhe, agora, muitos detalhes no caso, né? Agora, a Umini vou chamar de falsa Yumi e a Ayumi vou chamar de falsa Umini. Buenas. Quando a falsa Umini acorda, ela tenta agir da mesma forma que agia antes, sendo gentil, sorridente e prestativa, mas a reação do mundo mudou. As mesmas piadas ou comportamentos que antes eram vistos como fofos e espontâneos, agora vindos de um corpo fora dos padrões, são recebidos com desdém, nojo e desconfiança. A série mostra sem medo uma verdade desconfortável. A sociedade tolera a personalidade de alguém baseada no quão atraente essa pessoa é. Por outro lado, vemos o desenvolvimento da falsa Ayumi.
Ela percebe que, embora tenha a casca perfeita, o vazio psicológico não some da noite para o dia. A maldade acumulada por anos de bullying começa a vazar através daquele rosto perfeito, criando uma dissonância bizarra. Outro ponto genial é a dinâmica dos dois garotos principais, o Kaga e o Koshiro, que representam visões completamente opostas do que é o amor. Junpei Kaga é o famoso Golden Retriever e destrói a ideia de que o amor é visual. Ele não precisa de mágica para perceber a troca. Ele reconhece a verdadeira Ayumi no corpo de Umine, pelos trejeitos, pelo jeito de escrever e pelo olhar. Já Koshiro parece ser um namorado superficial que fica com a mais bonita, mas a virada dele é um dos maiores ápices. Ele é frio e calculista e decide jogar o jogo da impostora, fingindo que não sabe de nada, só para tentar descobrir uma forma de salvar a verdadeira Ayumi. Trata-se de uma discussão sobre como a depressão e a rejeição social podem corromper a moral de um indivíduo até o ponto de que ele se torna o próprio monstro que o criou. Toda essa profundidade psicológica explodiria se o elenco não entregasse atuações viscerais. O maior desafio estava nos ombros de Mio Tomita, Umine original, e Kaya Kiyohara, a Yumi original. O trabalho de linguagem corporal delas é impecável. Quando a troca acontece, Mio Tomita precisa transmitir a doçura e a postura confiante de Ayumi em um corpo que ela não reconhece. Ao mesmo tempo, Kaya assume o olhar vazio, os ombros caídos e o sorriso cínico de alguém destruído. E nos bastidores? A atriz Kaya Kiyohara tinha apenas 16 anos quando gravou essa série. Entregar o peso de uma sociopatia depressiva nessa idade, pra mim é surreal. Você não precisa de narração para lembrar quem é quem. A performance física delas entrega tudo. Visualmente, a direção usa a paleta de cores para isolar os sentimentos. O colégio é filmado com uma saturação fria, quase clínica, contrastando com os tons quentes e avermelhados nos picos sobrenaturais. A cinematografia faz a escola parecer uma arena de julgamento social. No fim das contas, a série deixa um gosto agridoce. Que vontade de comer algo agridoce agora. Ela não entrega respostas fáceis e nem um final de conto de fadas, onde tudo se resolve com um passe de mágica. A minissérie nos força a olhar para o espelho e perguntar: se as pessoas ao nosso redor mudassem de embalagem hoje, nós continuaríamos amando-as pelo que são? Ou somos escravos da superfície? Apenas 6 episódios de cerca de 40 minutos por aí. É uma obra compacta, sem enrolação e com um ritmo que te faz querer maratonar tudo de uma vez só. Para Suicide, dou 6/10. Eu demorei para entender de início, eu tive que assistir mais umas 2 ou 3 vezes, mas quando eu entendi, não eram só cenas passando diante dos meus olhos, eu compreendi tudo. Principalmente a forma que eles encontraram para se ajudarem. Mesmo depois de eu ter entendido isso, me fez questionar o que eu estava assistindo. Essa série é um dos segredos bem guardados da Netflix e é uma boa obra para quem gosta de dramas psicológicos trazendo questionamentos profundos sem menosprezar a inteligência de quem assiste. Eu gosto desse tipo de série, filme, que te faz prestar atenção no que está vendo e já te faz entender sem muita enrolação ou um monólogo explicando o que está acontecendo. E esse é o motivo porque alguns personagens me fazem desistir de assistir alguns animes. Só um desabafo. E você? Já assistiu a esse J-Drama? Deixe seu comentário aqui embaixo. Não esqueça de deixar o like se você tiver uma perspectiva nova ou vontade de assistir. E se inscreva para mais conteúdos. Muito obrigada por assistir até aqui. Adiós, guys. Fiquem bem e até a próxima.